e vai medindo diariamente. No final do mês você tem uma medição feita a olho e com leitura de régua, é a medição original, né? Que você faz com amarração topográfica, tudo direitinho, né? Mas na prática, hoje em dia, você vai usar os linígrafos para você medir de forma sensorizada, né? E obviamente em tempo real, com satélite, da mesma forma que a gente falou para chuva, para dados climatológicos, para dados de rio, você também vai medir o nível d'água com sensores e acoplando a software, quando você já traça o gráfico do nível d'água do rio e já pode conectar de acordo com a batimetria do rio, já te dando direto a vazão, né? Mas você tem que medir vazão, não adianta só medir nível d'água. O nível d'água é mais fácil você medir. Você bota um sensor de nível d'água, ele te mede, a cada 5 minutos te dá um toque, você tem nível d'água ali, né? Mas você tem que saber qual é a vazão, né? O nível d'água não é necessariamente a vazão. Então eu tenho que medir vazão. Para medir vazão, vazão é velocidade vezes área da seção molhada do rio, certo? Então eu preciso conhecer a minha seção do meu rio. Aí eu tenho que medir o quê? A batimetria do meu rio. Então, para fazer sondagem batimétrica, se for um riozinho pequenininho, que você pode ir a pé, subir nele e entrar aqui na tua barriga, você bota uma sonda. Se for um rio mais fundo, você pode botar uma sonda rígida ou uma sonda flexível ou até um ecobatímetro para você poder verificar onde é que está o fundo do rio. E você fazer a amarração da seção, você vê a topografia da calha. Então, eu vou fazer, a minha batimetria. Batimetria é a topografia da calha do rio. Vocês estão tendo topografia aqui na matéria de vocês, aqui no técnico, né? Mas a batimetria é a topografia de calha, tá? Saber qual é a seção do rio, que é fundamental para eu definir a minha medição de vazão. E para mim, então, vazão é velocidade vezes área. Para eu saber qual é a área molhada, que é a área de escoamento do rio, para a situação mais crítica, eu preciso ter a batimetria do rio, né? Agora, para medir a velocidade, o equipamento mais utilizado são os molinetes. São equipamentos, aí de acordo com o número de rotações dessa hélice, ele gira, dá um sinal no sensor e ela é calibrada pelo número de rotações, já te dá direto qual é a velocidade de escoamento. Então você tem vários modelos de molinete, né? Que eu estou mostrando aqui para vocês. Então se mede em geral com molinete. Então você vai pegar, na tua seção de escoamento, você vai ter uma ideia da velocidade média daquela seção, multiplicado pela área da seção, vai me dar a minha vazão. É assim que se faz medição de vazão. Então você tem que fazer campanhas, bota uma equipe para levantar os dados de medição de vazão, aí você forma uma nuvem de pontos para você definir os dados de escoamento do rio. E aí, de acordo com a largura do rio, né, você vai medir vazão igualmente no rio como o rio Amazonas, e uma vazão como o rio Maracanã, é o mesmo processo. Então, de acordo com a largura do rio, você tem que fazer várias verticais de medição para você definir qual é a velocidade média da minha seção. Então, de acordo com a largura, você vai definir o espaçamento entre as verticais de medição de velocidade, e aí você vai ter algo mais ou menos assim, ó. Você tem aqui a batimetria do rio, né? Você define o número de acordo com a largura do rio, o número de verticais de medição, e para cada vertical de medição, você mede a velocidade em diferentes pontos. Aí você tem, aqui o diagrama de velocidade em cada vertical, aí você tem a velocidade média por vertical. Aí você integra a velocidade média de todas as verticais. Olha aqui tem um trapézio, aqui tem outro trapézio. Então, a área, se você tiver a velocidade média de cada vertical, você tem a velocidade média do segmento, que é a média dessa vertical com essa. Então, se você fizer a média de todos os segmentos, você tem a velocidade média na seção. Multiplicando pela área da seção, você tem a vazão. Então, você medindo velocidade, tendo topografia, você tem como definir o estudo de campo, e depois você vai botando esses dados numa caderneta, que já te fornece diretamente a vazão, com aquela medição que você fez, com dados medidos reais, da vazão que está escoando naquele período. Isso é fundamental, gente, porque não adianta você medir enchente só medindo o nível d'água. Porque o nível d'água, você tem que medir qual é a vazão, qual é a massa de água que está escoando. Agora, o que acontece? Medir vazão é uma coisa mais trabalhosa. Apesar de você poder medir vazão, hoje em dia tem processos que você usa ultrassom, com sensor de ultrassom, mas se você tiver lixo, gera interferência na medição. Então tem que fazer com muito cuidado. Mas na realidade, nível d'água eu posso medir diariamente. Vazão é mais complicado. Então, um gráfico muito usado em hidrologia a gente chama de curva-chave.
é o gráfico que correlaciona vazão com nível d'água. Então, você fazendo uma nuvem de pontos de medição de vazão, você cobre as 4 estações do ano, né? Você não tem 4 estações do ano, então você faz campanhas trimestrais de vazão naquele rio, aí você com isso, naquela seção, que a bacia hidrográfica é em relação a uma seção, né? Então, você pode, por exemplo, ó, aqui, você pode fazer uma campanha de medição de vazão no teu rio, medindo no exutório, medindo vazão aqui, vazão, a bacia hidrográfica em relação à seção exutório. Toda a área de drenagem para cá vai me dar minha vazão. Se eu estou medindo vazão aqui, vou ter vazões maiores. Se a minha seção de medição é aqui, eu vou medir essa área de drenagem que é menor do que a área total, então vou ter vazões menores. Então, na realidade, o ideal é você fazer campanhas de medição cobrindo os diferentes afluentes. Para você fazer uma gestão bem feita, você vai saber qual é a vazão total do rio e quais são as diferentes vazões das subbacias, para você saber como é que se dá a distribuição de vazão. Então, quando o cara for fazer a campanha de medição, ele mede aqui, nessa campanha trimestral, ele vai medindo em todos esses pontos. Você faz isso praticamente no mesmo dia, você vai medindo vazões em vários pontos, aí você forma aquela nuvem de pontos, e para cada seção, você vai montando curva-chave para cada seção, e aí, gente, deixa eu voltar para aquela... Aí, para cada seção, você ajusta uma curva-chave com dados atualizados. Aí, com dados diários de nível d'água, é só você entrar com o nível d'água aqui que você tem direta vazão. Com uma curva-chave calibrada, você pode montar um hidrograma completo, dia a dia, só medindo o nível d'água. Mas, para isso, tem que ter uma curva-chave calibrada. Se você não mede vazão, só mede nível d'água, usando dados de curva-chave antigos, dá um tiro para o ar, porque aquela vazão pode estar sendo alterada. Por quê? Se você está impermeabilizando muito a bacia, o diagrama de vazão está alterando. Você tem que estar sempre com a curva-chave calibrada com dados atuais, para ter dados confiáveis que vão embasar o teu projeto. E aí você monta o teu hidrograma dentro da tua bacia hidrográfica, para cada seção. Por exemplo, aqui na seção exutória você teve hidrograma, certo? Tudo baseado na chuva. Olha a relação entre precipitação, que é o hietograma, e o hidrograma, que é o gráfico de vazão do rio. Você vê que o pico da chuva corresponde muito ao pico da vazão do rio, porque choveu, a água da chuva se transformou em água do rio, certo? E à medida que a chuva está diminuindo, a vazão do rio está diminuindo também, então mais ou menos estão interrelacionados. Agora, eu não vou detalhar aqui, você pode, no hidrograma, então você já tem como plotar o hidrograma com dados diários a partir da curva-chave. E com esse hidrograma, como o hidrograma que é fundamental, é um dado hidrológico fundamental na tua análise, você pode fazer a separação do hidrograma, que eu não vou explicar como é que faz, para não perder tempo aqui, definindo que no hidrograma qual é a parcela de escoamento superficial na vazão do rio, qual é a parcela no período chuvoso TC. Você tem 4 a 5 meses de período chuvoso e 7 a 8 meses de período de estiagem no hidrograma. Nesses 4 a 5 meses, você define com o dado de vazão medido qual é a parcela de escoamento superficial que gerou aquela vazão e qual é a parcela de deflúvio base que gerou a vazão do rio. Quais são as parcelas de escoamento superficial e de escoamento subterrâneo que formaram a vazão do rio. Na época de estiagem, que não chove, toda a alimentação do rio vai ser de DB2, é deflúvio base, da água subterrânea. Você, com isso, se você tem uma bacia, tendo dados medidos de vazão, uma bacia muito degradada, muito impermeabilizada, com muito desmatamento, você vai ter DS muito grande, uma parte de DS muito grande, com pico de chuva muito, muito forte, e o pico da enchente próximo do pico da chuva, né? Quando a bacia está muito degradada. O DB1 é pequeno, porque tem pouca alimentação subterrânea, que está tudo impermeabilizado, e o DB2 também é pequeno. Então, você tem hidrogramas muito estreitos e muito pontudos. Então, pela medição de vazão, sem você botar fiscalização na bacia hidrográfica toda, você avalia que a bacia está degradada. Só medindo vazão. Olha como é importante o monitoramento hidrológico. E se a bacia está bem manejada, tem obra de controle de erosão, tem infiltração, você vai ter um DS menor e um DB1 maior e um DB2 maior. Significa que a enchente vai ser menor e mais defasada do pico da chuva, que a água vai chegar no rio, mas vai demorar mais. E na época de estiagem, o rio vai ter mais água. Então, o hidrograma é mais gordinho, mais largo
e menos pontudo. Então, só com medição de vazão. E aí você pode implantar, a partir daí definir, junto com dado de qualidade de água, como é que está também o problema da poluição. E na bacia hidrográfica você tem também, dentro da análise que você vai fazer, aquela região mais próxima do morro, que é a região mais íngreme, que é a região 1, que a gente chama zona de reforço de umidade, onde estão as nascentes. Você tem a região de declividade intermediária, que é a zona dinâmica, essa zona 2, que é a zona mais especial para você infiltrar a água, né? É a zona onde você pode implantar várias intervenções também. E a zona 3, que é a zona de contribuição inicial ao rio, que é a zona plana, é a zona mais próxima à calha do rio. Então, são as zonas hidrogenéticas da bacia e, obviamente, na zona próximo à zona, os hidrogramas, um outro parâmetro hidrológico importante no meu hidrograma é o conceito de vazão média. O que é uma vazão média? É a vazão máxima regularizável. O que é isso? Se eu medir a área abaixo do hidrograma, eu tenho um volume. Se eu dividir esse volume pelo tempo total que é o hidrológico, eu tenho uma vazão. Essa vazão é o máximo que pode fornecer de água. É a vazão máxima. É a vazão média, é um parâmetro fundamental de projeto. Então, se eu fizer o hidrograma reduzido, na região próximas nascentes, a vazão reduzida, a vazão no ponto pela vazão média é mais pontuda, que o regime do rio é mais instável. No trecho intermediário, no trecho próximo às nascentes, o regime do rio é mais instável. No trecho intermediário, próximo ao 2A, o regime do rio é mais equilibrado. E no trecho inferior, você tem a relação vazão e vazão média mais equilibrada. Você tem menos pico, menos alterações de vazão, né? Então, com isso, dá para você ter uma ideia de como é formada a bacia hidrográfica em relação à gênese das águas. E aí, nós já estamos vamos começar a falar então, para fechar a parte final da palestra, nos sistemas ambientais. Então, vamos pensar agora na ocupação da bacia. Se você tem uma bacia toda protegida com floresta, aí cai uma chuva sobre ela. O que acontece com essa água de chuva que cai? 90% a 100% a floresta retém e infiltra. Sempre vai ter escoamento superficial, mesmo uma bacia toda florestada, mas é de 0 a 10%, 0 a 20%. Né? E aí você vai ter um hidrograma desse tipo aqui. A base mais larga e pico de enchente menor, que você tem mais amortecimento. À medida que o homem vai ocupando a bacia com ocupações agrícolas, ocupações residenciais, até bacia com pesada ocupação urbana, como é o caso de São Paulo, aquela mesma chuva que cai, o efeito na bacia hidrográfica é totalmente diferente. Você tem 0 a 10% na bacia com pesada ocupação urbana, só 0 a 10% infiltra, e 90% a 100% escoa superficialmente. Então, para a mesma chuva, a consequência na vazão do rio é totalmente diferente. Então, uma bacia protegida, você tem hidrogramas mais largos, com um pico de enchente menor e mais desfasado do pico da chuva, e na bacia com pesada ocupação urbana, o hidrograma é mais estreito, com pico de enchente maior. O pico da chuva é próximo do pico da enchente e aquela água vai embora rapidinho para o mar. E você perde aquela água. As enchentes são maiores e o rio fica com menos água na época de estiagem. E aí eu quero mostrar para vocês uma foto do desmatamento, que é o caso do desmatamento da Amazônia, que é um dos maiores crimes ambientais que se tem, né? E hoje em dia está se falando muito aí nessa revisão do Código Florestal, que vocês devem ter ouvido aí na mídia, mostrando realmente o tiro no pé que vai ser dado, né? Vai estar se estimulando mais o desmatamento, a retirada das áreas de preservação permanente, mas a gente agora já pode entender, em função dos dados hidrológicos que a gente vai medir, que vocês medem, né? Que quando você tem um desmatamento, você está afetando severamente o regime do rio. Você está afetando severamente as reservas de águas subterrâneas, porque aquele trabalho que o ciclo hidrológico faz de reter água de chuva vai deixar de ocorrer e você vai aumentar a poluição do rio. Deu para vocês entenderem como é fundamental? O que tem a ver a floresta com a água do rio? Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Todo mundo viu que a água na natureza está toda interligada. E aí eu estou mostrando somente um gráfico agora para falar da impermeabilização do solo em Houston, nos Estados Unidos. Em 1940, um hidrograma de enchente, né, o pico da enchente chegou a 12 pés cúbicos por segundo. Né? 10 anos depois, o pico da enchente, pelo aumento da impermeabilização, passou para 22, né? E
quer dizer, mais 10 anos depois passou para 44, duplicou a enchente pelo aumento da impermeabilização. Quer dizer, a chuva é a mesma, mas as consequências são totalmente diferentes, as enchentes estão aumentando, e aquilo que eu comento com vocês, não necessariamente, muito parte das enchentes que a gente vê hoje em dia, que saem diariamente na mídia, não é necessariamente por aquecimento global. Tem uma parte dela que mas outra parte é pelo aumento da impermeabilização do solo, pelo aumento do desmatamento, pelo aumento da degradação da bacia, que gera um assoreamento do rio e a concentração de vazão. E o rio não tendo como escoar aquela água, ele vai transbordar. A maior parte é por transbordamento de água do rio e também por precipitações também intensas. E, obviamente, a consequência dessas enchentes é também o processo de desertificação, porque o solo fica desprotegido, que não tem mais a floresta, então toda aquela região rica em humus é carreada e vai gerar assoreamento do rio, o solo vai ficando cada vez mais pobre. É o que a gente tem hoje em dia no planeta. As áreas desertificadas estão aumentando, não quer dizer que é formação de deserto, áreas sem produção, sem fertilidade e que acabam ficando impermeáveis, não infiltra mais nada, e as enchentes estão aumentando e cada vez mais você está perdendo produtividade e gerando perda de biodiversidade. E, obviamente, aí entra a consequência da poluição, que aí aquela água... O que tem a ver poluição com hidrologia? Gente, tem tudo a ver, porque a partir da bacia degradada, quando chove, a chuva carrega toda aquela nossa degradação, então ela vai carreando tudo, gerando o carreamento principalmente do humus, deixando o solo com desertificação e carregando tudo para onde? Para os rios. E isso não só está gerando a poluição, a contaminação dos rios, como está gerando o assoreamento do rio. E o rio não tem como escoar, porque aí a batimetria do rio fica alterada e a vazão do rio, na realidade, ela vai aumentando, porque está aumentando o escoamento superficial e o rio está transbordando. Por isso que a hidrologia é importante. Você, mantendo sempre a medição hidrológica, você vai avaliando toda essa degradação com dados reais medidos. E aí, olha só, você pode pegar resíduo da agricultura, carreado, resíduo da indústria de fazendas, da pecuária, tubos de tubulações de esgoto, que é a poluição de origem pontual, e a poluição de origem difusa, o lixo disperso das ocupações irregulares e por aí vai. Isso gera contaminação da água, gerando doenças, né, no ser humano e nos animais. Isso gera a erosão do solo, que está desprotegido, e esse material todo vai para onde? Vai para os rios, né? Isso gera um problema que é o aumento de turbidez da água. Turbidez, por quê? Você está entrando muito sedimento na água, a água fica com turbidez maior. Qual é a consequência ambiental do aumento de turbidez da água? Ela impede a penetração dos raios luminosos do sol. Isso é o que caracteriza a turbidez de uma água. Então, se não entra a luz do sol num corpo hídrico, não tem o quê? Não tem fotossíntese. A fotossíntese não é a equação da vida. Para a alga que está no corpo, num rio, né, poder produzir, gerar alimento para o peixe, a cadeia alimentar é fitoplâncton, zooplâncton, peixes menores, peixes maiores. Se não tem luz, não tem fotossíntese. Então, não tem cadeia alimentar. Aqui está mostrando exatamente isso. A consequência, devido à bacia degradada que a hidrologia gera, que é a chuva que vai gerar isso, não por culpa da chuva, mas por culpa do homem. Ela altera o sistema ambiental, a bacia hidrográfica, gerando, por exemplo, aqui está um corpo d'água saudável, onde a luz penetra e a cadeia alimentar tem equilíbrio. Quando você aumenta as partículas em suspensão, pela poluição de origem pontual e difusa que cai no rio, o sol penetra, bate na água, mas não há fotossíntese, porque aquela turbidez alta impede a penetração do raio luminoso do sol. Aí não tem fotossíntese, não tem alga e não tem peixe, e o corpo d'água vira um cemitério. E pior do que isso, né? Isso você pode ver pelo nosso rio Maracanã, que está aqui em frente, que está todo cheio de esgoto, cheio de turbidez, né? Que quando chega na parte baixa do rio, aquele trecho inferior, que o rio tem seção maior, né? A seção aumenta, a vazão na velocidade vezes área. Se a área aumenta, a velocidade diminui. Então, na parte baixa, todo aquele sedimento que estava em suspensão, ele decanta, formando esse grande banco de sedimentos, que é o que caracteriza o assoreamento, que é sempre um indicador de poluição da bacia,
por degradação, por erosão, por esgoto, por lixo, que acaba chegando na parte de baixo e sedimenta. Se vocês forem pegar aqui o Rio Maracanã, isso na inspeção que eu fiz pela UERJ eu mostrei. Lá na Praça da Bandeira, você pegando o Rio Trapicheiros, que passa ali na Praça São Espinha por baixo da Praça da Bandeira, e depois da Praça da Bandeira, você entrando no rio, que ele está por baixo do arruamento, está todo assoreado. E, obviamente, em época de chuva, o rio não tem como escoar, a água vai... A Boca de Lobo, ao invés de jogar água da rua para o rio, ela joga a água do rio para a rua, ela faz o contrário, por causa do assoreamento e a pouca capacidade de escoamento que o rio tem. E um outro problema é o da eutroficação. Se você está jogando esgoto, né, que é fezes e urina, esgoto sanitário, então tem nutriente, né? Se você tem fertilizante da agricultura, aquilo quando chega, o que o homem faz para usar a água de um rio? Normalmente ele faz uma barragem, ou para produção de energia hidrelétrica, ou para barragem para captar água para irrigação, ou para água para abastecimento humano. Aí o rio tem determinada velocidade de escoamento. Se você bota uma barragem, o que acontece? Aquela água do rio fica parada, concorda? E é tudo que a alga quer. Se o rio está poluído com esgoto, com nutrientes, e está com água parada, e a água é doce, é tudo que a alga quer. Então, você tem muito alimento para a alga. Então, é o caso. Aqui está um corpo d'água saudável, né? Com a sua biodiversidade equilibrada, vegetação subaquática. Quando você começa a ter eutroficação, tem muito alimento para a alga, elas começam a uma explosão de algas, aí começa a formar aquela película verde em cima, e aí, o que acontece? A alga faz fotossíntese. De dia ela produz oxigênio, só que de noite ela faz respiração, que não tem luz do sol. Então, durante o dia, o oxigênio vai lá para cima da água e durante a noite vai lá para baixo. Aí se coloca na posição do peixe, né? O peixe morre, quando chega de noite começa a morrer peixe, né? Então, basta você botar um sensor de medição de oxigênio dissolvido para você ver que aquele corpo d'água está eutrofizado. Então, na realidade, o que tem a hidrologia a ver com isso? Tem muito a ver, sabe por quê? Porque muitas vezes o homem constrói uma barragem para fazer esses fins, e na realidade ele está criando um ambiente artificial que está alimentando a eutroficação. A consequência final da eutroficação é essa: o corpo d'água se transforma num cemitério, porque aquela região de estagnação de água que ele gerou uma proliferação de algas. Essa alga, no final do processo, elas morrem, vão para o fundo, e aí a decomposição dessa matéria orgânica consome o oxigênio dissolvido da água, e a alga ainda libera toxinas, são as cianotoxinas, que geram toxidez à água. Aí morre tudo. A consequência de um corpo d'água eutrofizado é a morte. Muitas vezes o homem faz isso para fazer o abastecimento de água, sem levar em conta a preservação do manancial. Ele está captando aquela água do rio, né? E uma água de pior qualidade, água com toxina, e um corpo d'água cheio de matéria orgânica pela contaminação biológica. Por isso que eu digo uma coisa para vocês, gente. Lá em casa, eu só bebo água mineral, falo com sinceridade. Por quê? Essa água dos reservatórios, cada vez mais a companhia de saneamento tem que botar mais química para tirar essa quantidade enorme de matéria biológica que tem nas barragens que são formadas, que é um sistema hídrico natural, hidrológico. E aí, se você não tira toda a matéria orgânica e você bota cloro, a subproduto da cloração é o trialometano, que é cancerígeno. Então, se eu posso beber uma água mais saudável, eu só bebo água mineral lá em casa, porque é uma água muito mais pura do que uma água, apesar de ser tratada, a água que vem da SEDAI, mas uma água que está cheia de problemas de contaminação e tem muita química. Então, eu vou dar mais saúde para a minha família, eu vou preferir muito mais uma água mais saudável. E aí, olha como é que é um corpo d'água eutrofizado. É dessa forma, é um corpo d'água bastante degradado, como um reservatório. Bom, e aí, um outro sistema ambiental, portanto, o primeiro sistema ambiental que eu vou comentar aqui é o das enchentes. É uma foto que eu tirei aqui na Praça da Bandeira, que eu peguei na internet, e é o que acontece, né? Aqui pertinho do Cefet, é isso que a gente vê, né? E aí, como eu falei para vocês, eu posso fazer uma apresentação aí no futuro sobre as causas dessas enchentes e as medidas para corrigir. Agora, a enchente é somente quando há o transbordamento aqui. Na realidade, não quer dizer que a chuva toda aconteceu aqui, gente. É isso que eu quero colocar para vocês. Isso é uma consequência de toda uma degradação da bacia, muitas vezes acoplada a um evento extremo, né? Aqui aconteceu um evento extremo de uma chuva muito intensa, só que a bacia estava muito degradada. Então, é a consequência de tudo que aconteceu na bacia. Às vezes a chuva intensa pode não ter acontecido aqui na Praça da Bandeira, aconteceu lá em cima, e aquilo tudo desceu e veio aqui para baixo, tá? Então, nós temos que ter visão disso aqui, ó. O rio tem um leito menor para escoar
durante o período, a maior parte do ano. Mas na época de chuva ele tem a sua calha maior para pegar essas vazões maiores. Lembra? 4 a 5 meses de período chuvoso e 7 a 8 meses de período de estiagem, a vazão do rio varia o nível d'água também. Então, a maior parte do tempo ele está no seu leito menor, mas no período chuvoso ele está no leito maior. É o que a gente chama, dentro dessa faixa marginal de proteção do rio, que é fundamental, ela está preservada. Aí o que acontece? Quando o leito está menor,